aqui uma passagem de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, né? O ensinamento de Jesus, né? Para que alcancemos a vida eterna, porque essa foi justamente a pergunta do doutor da lei, né? Do homem sábio, do homem entendido, estudado, aleluia, porque esse homem não era qualquer pessoa, não era uma pessoa meiga no assunto, não era uma pessoa que não tinha entendimento, que não sabia o que fazer. Ele sabia muito bem da palavra, ele conhecia, ele ensinava, porque ele estudou para isso, aleluia. E a Bíblia não vai dar o nome desse homem, vai dizer, um certo doutor da lei. E ele vai fazer essa pergunta para Jesus, né? Uma pergunta para ele saber, né, se Jesus sabia responder. Ele faz essa pergunta para Jesus, para testar Jesus, para provar Jesus em alguma coisa, em algum conhecimento. Mas o interessante é que ele estava diante da salvação, é que ele estava diante da vida eterna. Jesus poderia dar uma outra resposta para ele: se você quer a vida eterna, é só você me seguir, porque eu sou a vida eterna, eu sou a salvação. Aleluia. Jesus poderia dar essa palavra, mas Jesus vai falar algo para ele e vai perguntar acerca da palavra, no qual eu tenho certeza que ele conhecia muito bem, porque ele era um doutor. Jesus vai dizer: o senhor conhece a palavra, a lei? Como que você tem o entendimento da palavra? Como é que você compreende a palavra? Como é que você lê? Ele vai dizer, vai dar a resposta. Se conhece as escrituras, ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, com as suas forças, com o seu entendimento, com a sua alma, e ao seu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Olha só. Então ele tinha o conhecimento da palavra, mas a resposta de Jesus para ele foi essa: pois faça isso, pois cumpra o que você já sabe. Você já tem conhecimento, você já sabe. É só você praticar, meu filho. Se você praticar isso aqui, você vai ter vida eterna, você vai ter salvação. O problema de hoje é que muitas pessoas conhecem, têm um bom conhecimento teológico, têm um bom conhecimento da palavra, mas falta viver a palavra, falta praticar a palavra. Esse homem, doutor da lei, ele vai falar de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo, é a palavra de Deus. E Jesus vai dizer para ele: está aí, você conhece, você sabe, o problema é que você não vive. E é por isso que Jesus vai repreender, vai dizer: faça isso aí, pratique isso aí, e você vai ter a vida eterna. Porque não adianta ter conhecimento, querido. A Bíblia diz que os que ouvem a palavra de Deus, os que ouvem, não serão justificados diante de Deus, mas os que praticam a palavra de Deus hão de ser justificados. É os que praticam, não é os que conhecem, não é os que sabem. Lúcifer conhecia muito bem a palavra, ele conhecia a Bíblia Sagrada, conhecia muito bem o Senhor e Salvador Jesus, ele conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o problema, querido, foi que ele não se firmou na palavra, ele não viveu na palavra, viveu na mentira. Aleluia. Aleluia. Irmão, fecha aquele portão ali, que eu acho que o rapaz deve ter saído e esqueceu de abrir de novo ali. Acho que ele abriu e esqueceu de fechar.
Aleluia, Jesus. Esse é o problema, querido. O problema é esse. É praticar a palavra. É praticar a palavra de Deus, querido. Esse doutor da lei, ele tinha muito conhecimento. Era, sabe, na letra era 10. Mas no espírito estava 0. Tem muita gente que na letra, na teologia dos conhecimentos, é nota 10. Mas na prática está deixando a desejar. Na prática, querido, está vacilando. Está se perdendo. Pessoas que muitas das vezes estão pregando, mas não estão vivendo o que prega. Esse homem, ele pregava, era doutor, ele ensinava, mas ele não estava vivendo o que ele passava para os outros. E o que a gente vive, o que a gente pratica, as pessoas que elas vão aprender mais rápido, vendo na prática, praticando do que na teoria. Na teoria ele tirou 10, mas na prática ele tirou 0. Quando você faz aqueles cursos, você faz os cursos teóricos, as primeiras provas, tudo teórico. Na teoria você está até bom, mas você passa para a prática, você já começa a dar um tremelique. Na prática você já tem medo de dar errado. Na prática você vai ter mais cuidado, mais atenção. Então tem muitas pessoas que são boas na teoria, mas na prática são boas nas pregações. Prega que é uma bênção, uma eloquência, um entendimento, querido, aleluia. Mas não prega para cima, não vive o que prega. Aí então deixa a desejar. E Jesus falou isso para esse homem: viva, meu filho, viva o que tu prega, viva o que tu já sabe. Mas ele, para se justificar, foi onde ele se enrolou todinho. Ele foi tentar se justificar, porque Jesus ali deu uma palavra para ele. Essa palavra foi: faça isso. Tu não está fazendo, e é por isso que tu vai ficar de fora, vai perder a salvação, a vida eterna. Você sabe como fazer, você sabe o que fazer, só não está fazendo. E a palavra de Jesus foi só essa para esse homem: viva. Viva o que tu já sabe, viva o que tu está ensinando, viva o que você está aprendendo na igreja. Mas o problema de hoje é que muitas pessoas, querido, elas estão aqui, elas estão ouvindo, mas não estão praticando lá fora. Aquelas ouvem a palavra, não mentirá, falso testemunho, não mentir, não isso, não aquilo. Aí quando a pessoa está lá fazendo tudo o que ela ouviu não fazer, ela está fazendo. Então o que aconteceu com esse homem aqui foi justamente isso. Às vezes as pessoas estão na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando conhecimento, culto de doutrina, mas ela aprende aqui, mas não pratica lá fora. Aí tem que praticar. O que a gente ouve aqui, querido, de Deus, é para exercer lá fora. E às vezes tem situações que acontecem nas nossas vidas, que Deus põe a prova, para saber se você aprendeu realmente a palavra dele para obedecer. Às vezes cria uma situação, a pessoa diz assim: fulano está aí, ele vai dizer: ó, diz que não está. Aí tu vai ter que mentir para dizer para o fulano do telefone que ele não está. Ele está bem aqui do teu lado. Mas o diabo começa a trabalhar para você mentir, não praticar a verdade, não fazer o que é certo. O diabo começa a trabalhar, cria uma situação para
para você se enrolar e dar um falso testemunho. Igual conversando com um pastor, o rapaz bateu no carro dele, o rapaz estava errado, ele disse: olha, eu vou assumir aqui, não se preocupe, deixa que eu vou assumir todo o prejuízo. Aí o pastor, homem de Deus, irmão, homem de Deus, vou até dar o nome dele aqui, o pastor Claudino, tem que dar honra. Pastor Claudino da Brasil para Cristo, que prega ali nos presídios das penitenciárias. E o pastor já se identificou: eu sou pastor e tudo mais, se identificou. E o homem diz: olha, pois não se preocupe que eu vou arcar com prejuízo para despesa. Eu vou falar com a minha seguradora, que eu não tinha um seguro do carro dele. Aí o homem vai dizer assim: olha, eu só preciso que o senhor assine bem aqui. Aí ele lendo lá vai dizer algumas coisas que realmente não aconteceu, na hora da batida. Mas ele, para poder a seguradora aprovar e arcar com o prejuízo, tinha que ser daquela forma. E ele disse assim: o senhor vai fazer isso aqui e vai assinar bem aqui desse jeito. Aí o pastor disse: não, meu filho, nem que eu fique com prejuízo, mas isso aqui eu não vou assinar, porque eu sou servo de Deus. Isso eu conversando com ele. Tu imagina, ele se identificou como pastor, homem de Deus. Aí o inimigo vem lá com uma documentação toda adulterada, tudo errado, para poder se beneficiar. Aí o senhor assina bem aqui. Aí daqui a pouco aquele mesmo homem vai falar, vai falar: o pastor, que é pastor, olha aí, ele assinou isso aqui. Podia até não falar, mas mesmo assim. Então, eu estou falando isso para nós entender o trabalhar do diabo, que o diabo faz de tudo para tudo que você ouvir aqui não exercer lá fora, fazer tudo errado, fazer tudo o contrário, quer mentir. Esse homem conhecia a lei, conhecia os mandamentos, que um nos diz que é não mentir, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo. Ele conhecia, mas o que Jesus fala para esse homem é: ei, viva isso aí que tu já sabe, pratique isso aí que tu já está sabendo. É muito fácil para você herdar a vida eterna, é só você praticar, pôr em prática, colocar em ação. Mas o inimigo cria circunstâncias, cria situações, ele vai te colocar à prova, para depois te acusar, para depois te condenar. Dizer: ó, esse aqui não é justo, não. Esse aqui não. Olha aqui, ó. Então ele faz de tudo, irmão, para que o povo de Deus venha fazer tudo errado, venha fazer o que é certo. O que está aprendendo na igreja, o que já sabe através da palavra de Deus. Então ele faz de tudo. Então o que nós temos que fazer, querido, é o que nós ouvirmos aqui, é praticar lá fora, é viver o que está sendo pregado. O que eu estou falando aqui é eu procurar viver o que eu estou falando. É viver o que eu estou pregando, viver o que eu prego. Esse homem, ele pregava, ele ensinava, ele fazia tudo, mas infelizmente nessa parte deixou a desejar, e por isso ele perdeu, ia perder a sua salvação. Quantas pessoas a gente vê lá fora, querido, no mundo fora, perdido, desviado, que conhece muito bem a palavra de Deus, tem muito conhecimento, mas está na droga, está mendigando, vivendo pedindo esmola. E muitas das vezes essas pessoas, se você for parar para ouvir, querer pregar, é mais fácil ela pregar para você. Elas conhecem muito a palavra de Deus, muitos conhecem, muitos já cantaram na igreja, muitos têm dons, mas infelizmente se deixaram levar.
caído. E muitos que às vezes têm conhecimento está dentro da casa de Deus, mas não será salvo porque não está vivendo aquilo que está pregando. Mas não será salvo porque não está fazendo o que é para fazer. E está dentro da casa de Deus. Esse homem era doutor, esse homem ensinava, esse homem estava na casa de Deus. Mas Jesus vai advertir a ele: faça isso, você vai ter a salvação. E ele, para se justificar, ele vai dizer: mas quem é o meu próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí é que está o problema. Ele não sabe nem quem é o próximo dele. E Jesus vai dar essa passagem, essa parábola, conta essa história do bom samaritano, que diz que o homem vinha lá de Jerusalém e no meio do caminho ele foi espancado, ele foi roubado e jogado como morto à beira do caminho. Naquela ocasião vinha também o sacerdote que ia talvez pregar o dia do culto. Acabou de dar um sermão falando de amor, e o amor não foi longe. Amor de Deus, amor pelo próximo, amor pelas almas. E agora lá vem aquele sacerdote, porque o sacerdote ele fala de Deus, ele traz o povo mais perto de Deus, ele ensina a palavra de Deus, ele conduz o povo na palavra. Ele estava ensinando, e aqui ele vai passar, ele vai observar, vai ver o homem caído quase como morto, como não está morto, como está quase como morto, caído no chão na sarjeta. Mas ele olha para a situação, aquele homem que não é um homem qualquer, um homem que religioso, era um homem que pregava a palavra, que ensinava, falava do amor, da graça de Cristo, do amor de Deus. Mas ele passa, e o amor, ele não tinha esse amor. Ele olha para observar de longe, nem se aproxima, e vai embora, e deixa o homem quase como morto, e deixa o homem no chão. Agora vem o levita. O levita vem também. O levita, quando vai olhar, ele não quer nem saber, passa de lá, distante. E vai chegar uma terceira pessoa. Jesus vai falar de uma terceira personagem também, aleluia, que vai passar na medida daquela situação. Ele olha, vem um samaritano, e ele olha ali e vai ver aquele moço no chão, caído. Já esse samaritano já vai usar de misericórdia, já esse samaritano já vai usar com amor, praticar o amor, compaixão, porque é isso que o nosso Deus espera do seu povo, não apenas por palavras, mas por atitudes. Eles amarão o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nós temos que se colocar no lugar do outro. É compaixão. É o que muitos hoje não fazem. Aquele bom samaritano, no qual relata Jesus, ele olha para aquele homem, ele se coloca no mesmo lugar daquele homem. Porque, irmão, pense comigo, analise, se fosse você naquelas condições, quase como morto, à beira do caminho, sendo espancado, se fosse você que precisasse daquela ajuda, daquele socorro, se fosse você que estivesse naquelas condições, aleluia, é complicado. Se fosse você, o que é que você esperaria? Qual é o teu desejo? A Bíblia nos diz: o que queres que os outros vos façam, fazer primeiro
Quer ser abraçado, abraça. Quer ser ajudado, ajude também os outros. Não espere por ninguém. Faça o que tem que fazer. Faça a sua parte. Faça o bem. Eu não vou fazer o bem a ninguém porque ninguém faz o bem comigo. Faça o bem. Eu não vou ajudar não porque ali é um judeu. Irmão, a Bíblia vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Não se sabe se era judeu, se era samaritano, o que era. Mas não importa se era judeu, se era samaritano. Não importa as diferenças, porque judeu e samaritano, eles não se davam bem. Viviam em desavenças. Mas nessa hora, irmão, a gente tem que procurar ajudar quem está necessitado, precisando de socorro, de ajuda. A gente não vai olhar se é o amigo, se é o inimigo. A gente não tem que olhar para isso. O amor está acima de tudo. Amarás o teu próximo como a si. Você se ama. Você quer o bem para você, então deseja o bem para o outro também. Aquilo que você quer que os outros façam para você, faça para os outros também. Se fosse aquela pessoa, aquele sacerdote, aquele levita, ele queria que o ajudasse. Mas eles não ajudam. Muitas das vezes a gente quer cobrar dos outros, a gente não quer ser cobrado. A gente quer cobrar o amor dos outros, mas a gente não quer amar. A gente quer cobrar dos outros aquilo que a gente não faz. Enfim, o samaritano vai chegar, ele vai olhar se é judeu, se é samaritano. Ele vai chegar para ajudar, ele vai chegar, querido, independente de qualquer circunstância, para estender as mãos. Ele fez o que os outros não fizeram. O samaritano vai dar uma lição aqui. E Jesus faz questão de usar um samaritano para falar para um judeu, para um doutor da lei. Isso aqui seria muito forte para eles, porque eles como judeus se achavam muito santo na alma, merecedor. Mas tinha muito que aprender ainda. Eles como judeus, sábios, intelectuais, doutor da lei, entendido. E Jesus só para menosprezar, ou para dar uma doutrina mais forte, ele vai usar o próprio samaritano, aqueles que eles odiavam, mas que fez a diferença, mas que fez o que eles não fazem, fez o certo, fez o correto. E esse aqui que é samaritano, no qual eles rejeitavam e criticavam, que achavam que tem demônio, é esse aqui, está mais perto do céu, porque estão praticando, eles estão fazendo. Pode até não ter o conhecimento, mas eles têm o coração, o amor de Deus, e estão praticando. Ele usa a figura do samaritano. Ele chega, ele vai sarar as feridas, vai colocar o azeite, vai levar para a hospedaria e vai dizer: cuide aqui, quando eu voltar eu pago o que for necessário. Ele vai fazer aquela pergunta novamente para o homem: e aí? O que é que você lhe disse? Quem foi quem? Ele vai dizer: o que usou de misericórdia? Quem foi que usou de misericórdia? Foi o samaritano. Pois faça isso e terás a vida eterna. Pratique a palavra de Deus. Viva a palavra do Senhor Jesus. E nós teremos a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Pode ligar.